you doing today? Como vocês estão hoje, meus queridos alunos? Estamos começando aqui uma sequência de vídeos no qual eu vou ensinar você a realmente entender e aprender inglês de verdade de uma vez por todas, certo? Essa sequência de vídeos nós vamos aprender a como fazer frases, tá? Entender o porquê a frase está no presente, porquê está no passado, porquê está no futuro, como utilizar e como não perder tempo pensando no que eu vou falar e realmente apenas falar, certo? Eu sou a teacher Roberta Carvalho e seja muito bem-vindo à sua sequência de vídeos para a sua fluência. Vamos lá, meus queridos alunos. Hoje nós vamos falar sobre o presente. O presente é um dos tempos verbais mais usados no inglês. E por que ele parece ser... Tem muita gente que fala assim, meu Deus do céu, teacher, mas o presente é muito confuso. Não, não é não. É as pessoas que fizeram confusão na hora de falar ou ensinar para vocês. Se é a sua primeira vez que você está aprendendo isso, tá? Fiquem tranquilos que eu vou passar passo a passo. Se você já conhece, eu vou ensinar algumas dicas que eu tenho certeza que vai facilitar muito a sua fala. Então vamos lá? Let's go? Bom, meus queridos alunos, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente, quando nós falamos sobre o presente simples, nós estamos falando sobre rotina, tá? Tudo aquilo que a gente sempre faz. Então, por exemplo, eu lavo a louça, eu tomo banho, eu escovo os dentes, são coisas que a gente sempre faz, coisas da rotina, certo? Então, pera lá, toda vez então que eu for falar que eu faço algo com frequência, ou eu faço essa coisa 1, 2, 3 vezes na semana, ou no mês, ou no ano, isso vai ser presente simples? Sim. E aqui vai a primeira coisa. Para você que já conhecia o presente simples, mas não sabia como aplicar, você vai pensar o seguinte: é algo da minha rotina? É algo que eu sempre faço? Então eu vou usar esse tempo verbal. E para você que nunca aprendeu, você vai pensar o seguinte: olha, eu estou falando da minha rotina, então eu vou usar essa estrutura. Vamos lá? É uma estrutura super tranquila. Iniciando pela afirmativa. Nas frases afirmativas, nós vamos conjugar, vamos pegar o verbo, certo? E a gente vai apenas colocar para as pessoas. Então, os verbos em inglês, eles nascem com um tiozinho na frente, né? Sempre, toda vez que vocês vão ver um verbo que não está conjugado, ou seja, um verbo que não está no presente, não está no passado, não está no futuro, esse verbo ele virá com um to na frente, certo? E agora, para eu conjugar no presente simples, eu preciso apenas tirar esse to. Muito fácil, não é? Então vamos lá. Vamos começar a conjugação com a teacher. Em inglês, eu é I. Então, I, eu. Então, eu vou usar aqui, tá? Vou olhar aqui nas minhas anotações para eu não perder. Eu corro. I run. Então, por exemplo, eu sempre faço cardio, né, aqui em casa. Tem uma esteira, inclusive, aqui na frente do estúdio. Então, eu sempre faço cardio, então eu corro na esteira. Então, eu corro, I run. Tá vendo? É uma rotina, certo? I run. Eu corro. Repita em casa. I run. Agora, você corre. Você em inglês, you. You run. You run. Perfeito. Então, o verbo nasceu to run. E aí eu tiro to e só coloco para as pessoas. I run, you run. É o mesmo verbo. Sensacional, né? Agora, né? Nós corremos. Nós em inglês é we. We run. We run. O Mr. Jared apareceu aqui para fazer parte um pouquinho da nossa aulita, né, Jared? Presta atenção lá na aulinha que a mamãe vai ensinar. Agora nós temos a palavra they. Isso, repita em casa, they. They significa eles ou elas, certo? Eles ou elas, they. Então não tem gênero, é tanto para homem quanto para mulher. Não é, Jared? Yes, very good. E eu vou falar, eles correm, they run. Eles correm, they run. Repita em casa, they run. Eu falei, bye people! Se inscreve no canal da mamãe, dá um like no canal da mamãe, porque eu preciso ganhar petisco, não é, filho? Tá, pode ir. Bom, então nós temos o we run, nós corremos, they run, eles ou elas correm. Agora nós temos 3 queridinhos da gramática. Como assim 3 queridinhos da gramática, teacher? O he, o she
e o it. Lembrando que isso só acontece no presente, tá? Em outros tempos verbais é a mesma coisa para todo mundo. Por isso que eu adoro o inglês. Porém, aqui no presente, nós temos que conjugar um pouquinho diferente o he, que significa ele, o she, que significa ela, e o it, que significa ele ou ela para animais ou objetos. Então, nós vamos fazer o que, teacher? Nós vamos pegar o verbo, tirar o to e colocar um S. Então, estava I run, you run, we run, they run. Agora, ele, he runs. Eu coloco um S. She, ela, she runs. Ela corre. E isso, né, é para objetos ou animais. It runs. Por exemplo, Jared, o meu cachorrinho, it runs. Ele corre. Certo? Então, vamos recapitular. O verbo, ele nasce com to, certo? Sensacional. Então, quero conjugar, eu tiro esse to e repito o verbo. I run, eu corro. You run, ele corre. We run, nós corremos. They run, eles ou elas correm. Agora eu chego no he, no she e no it, os queridinhos da gramática, e eu vou adicionar aí um S. She runs, ela corre. He runs, ele corre. It runs, ele ou ela para coisas ou animais correm. Certo? Muito bem. Então a afirmativa vai ser assim. A teacher vai falar algumas frases para vocês terem uma noção de como utilizar, tá? I always run. Eu sempre corro. Yes? Repitam em casa. I always run. I always run. Gente, o latidinho do Jared é só charme, tá bom? Agora, vocês às vezes correm. You sometimes run. You sometimes run. Agora, ele corre de manhã. He runs in the morning. Repita em casa. He runs in the morning. Ela corre à tarde. He runs in the afternoon. He runs in the afternoon. Nós corremos, né? Vamos falar que nós corremos todos os dias. We run every day. We run every day. Vamos falar que eles ou elas geralmente correm. They often run. They often run. Gente, vocês só vão aprender inglês e só vão destravar se vocês repetirem em casa, tá? Não deixa sua teacher igual uma boba aqui falando inglês sozinha. Repita em casa com muito ar nos pulmões e muita força de vontade. Só assim, com muita confiança, você vai falar inglês de verdade, tá bom? Não fica assim, ai meu Deus, tô com vergonha. Não, gente, repita, porque é assim que eu aprendi e é assim que é feito. Pra você falar, vou te contar um segredo. Você precisa falar. Então, beleza, they run, né? Eles correm. Bom, guys, agora eu quero falar, por exemplo, ele corre de manhã, igual a gente falou, né? He runs in the morning. Nunca se esqueça de adicionar esse S, porque é a conjugação. É a mesma coisa da gente falar, nós foi, certo? Sem esse S, fica a conjugação errada. Bom, essa é a afirmativa. Para fazer a negativa, é muito mais simples. Para I, you, we e they, a gente utiliza o don't para negar. Por exemplo, I don't run. Eu não corro. You don't run. Você não corre. We don't run. Nós não corremos. They don't run. Eles não correm. Eles ou elas não correm. Tá vendo? É só colocar o don't na frente do verbo. Certo? Agora, para he, she ou it, os diferentões da gramática, nós vamos utilizar o doesn't. Já que no doesn't vocês conseguem ver que na própria palavra já tem o S. Né? O don't virou doesn't, então nós incluímos aí um S. Como já tem esse S, eu não preciso colocar o S no verbo. Vamos lá? He doesn't eat. Por exemplo, ele não come. Ou he doesn't run. Ele não corre. She doesn't run.
ela não corre. It doesn't run. Ele ou ela, para objetos ou animais, não corre. Certo? Então, beleza. Se eu usei o doesn't na negativa, eu não vou precisar adicionar o S, porque o S já vai estar embutido no don't, que vai virar doesn't. Certo? Então, vai ficar I don't run, you don't run, we don't run, they don't run, he doesn't run, she doesn't run, it doesn't run. Ok? Então, aqui eu não vou precisar adicionar o S, tá? O problema fica só lá na afirmativa. Agora nós vamos para perguntas. Quando nós estamos fazendo perguntas no presente, certo? Nós temos que ter em mente o quê? Essas perguntas elas vão ser relacionadas à rotina, fatos que sempre acontecem, tá? Então presta atenção. Toda vez que eu vou fazer uma pergunta sobre algo que a pessoa sempre faz ou faz com frequência, começa com do. Certo? E essa pergunta, ela vai ser uma pergunta de sim ou não, a pessoa vai ter que responder sim ou não. Toda vez que uma pergunta começa com do, você tem duas opções, ou sim ou não, certo? Então vamos lá. Eu uso o do para I, you, we, they, que são as pessoas que não adicionam S. Então, por exemplo, do I run? Eu corro. Do I run? Do you run? Você corre? Do you run? Do we run? Nós corremos. Do we run? Do they run? Do they run? Eles correm. Então, olha lá, eles ou elas, né? Lembra que o they, ele é neutro plural. Então, vamos lá, guys. Beleza. Então, I, you, we, they, eu, você, nós e eles ou elas, eu utilizo o do. Os bonitões da gramática, que é o he, ele, she, ela e o it, para ele, ela e coisas, eu vou usar o does. Ali, outro segredo, já tem o S, então você não precisa adicionar o S no verbo, porque a gente já tem o S no começo. Então vamos lá. Ele corre. Does he run? Ela corre. Does she run? O animalzinho, o objeto. Does it run? Tá vendo? Então eu já usei o does, já tem o S no does, eu não preciso adicionar o S no verbo. Sensacional, certo? Agora eu vou pegar aqui então, vou pegar uma frase, tá? E eu vou colocar ela positiva, negativa e pergunta só para vocês verem como vai ficar. Então eu vou fazer com o why, porque assim, você vai poder basear para you, we e they. Você só vai trocar o why por you, o why por we e o we por they, por exemplo. Então, I run. Eu corro. Eu não corro. I don't run. Pergunta. Eu corro? Do I run? Pois é. Tá vendo? Super fácil. I run. I don't run. Do I run? Certo? Agora vamos fazer com he, she ou it. Vamos lá. Vou pegar o he pra gente fazer, que é o ele. He runs. Ele corre. He runs. Ele não corre. He doesn't run. Eu uso doesn't e já tenho S, por isso eu não coloco S no verbo. He doesn't run. E na pergunta, does he run? Ele corre? Já tenho S no does, então eu não coloco no verbo. Does he run? Ok? Bom, o fato aqui é, preste atenção. O único lugar que você vai ter que modificar é a afirmativa, porque a negativa você vai usar o don't ou doesn't e o verbo vai normal para todo mundo, o mesmo verbo para todos. E na pergunta você vai usar o do ou does e o verbo vai ser igual para todo mundo. Olha que sensacional, certo? Agora na afirmativa você vai ter que adicionar o Szinho aí. E vamos lá para o bônus. O bônus dessa aula é o seguinte. Quando nós vamos falar sobre escritas, nós temos um pequeno probleminha aí, tá? Quando os verbos terminam em, a gente vai olhando as anotações para não esquecer nada, o, S, SS, CH, CH, X ou Z. Vou repetir o CH e duas vezes, ignora. Quando os verbos terminam com essas letras, eu não posso só adicionar o S, eu vou adicionar o ES. Por exemplo, o verbo go. Ele termina, que o verbo go significa ir, certo? E ele termina em o.
Se eu colocasse o S, o som ia ficar goes. Horroroso, né? Ainda bem que não colocaram. Então eles colocam o ES para dar o sentido, para ficar mais bonito para falar. Goes, goes. Certo? Então todos os verbos que terminam em O, você vai adicionar ES. O do, por exemplo, ele vira does. Por isso que a gente fala does aí na hora da pergunta, tá? Então verbos terminados em, tá? De novo. O, S, SS, SH, CH, X ou Z, eu vou adicionar ES no final. Por exemplo, watch, de assistir, termina em CH. Então, para ele, ela ou isso, em inglês, he, she ou it, eu vou falar watches. O verbo wash, que significa lavar, termina em SH. Então, eu vou adicionar um ES e aí vai ficar washes. Aqui, por exemplo, o verbo fix significa consertar. Ele termina em X, então ele conserta, vai ficar he fixes. Gente, eu sei que essa regra é difícil, ela é chata. O que eu indico para vocês? Todos os verbos que terminam com esse som estranho de esse somzinho estranho, vocês não vão poder colocar o S, porque o S, o som do S é S. Como que eu vou pegar um verbo, por exemplo, watch, e colocar um S no final? Vai ficar watches. Horroroso. Então é nesses verbos que tem esse som de sopro no final, a gente vai adicionar um ES. Assim é muito mais fácil de pensar, tá bom? Agora a teacher quer falar um pouquinho sobre o Y. O Y, ele é um problema no inglês, porque ele tem um som de vogal, e aí depois a gente vai adicionar uma outra vogal, e aí fica difícil, então não dá. Então vamos pensar o seguinte, se apareceu o Y no final, e antes dele veio uma consoante, o que é uma consoante? B, C, D, F, tudo aquilo que não é A, E, ou U. Pensa, A, E, U, vogal, o resto consoante. Então, se antes do Y vier uma consoante, eu preciso retirar esse Y. Então, por exemplo, a palavra study, né? Antes dela, antes do Y, vem a letra D, de dado. Então, esse D ele é uma consoante. Então, eu retiro esse Y, coloco um I no lugar dele. E aí sim, eu adiciono o ES. Então, he, she ou it studies. Certo? Agora, se antes do Y vier A, E, I, O, U, ou seja, as vogais, aí você deixa esse Y, ele permanece e você vai adicionar só um S. Por exemplo, na palavra play, que significa jogar, brincar, certo? Ou tocar instrumentos também. Então, play, por exemplo, antes do Y vem uma vogal e aí eu adiciono apenas o S. Plays. Certo? Bom, guys, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Uma aula completíssima, tudo que você precisa saber sobre o presente simples, tá? Vou deixar aqui para vocês alguns materiais para que vocês possam utilizar e aprender e treinar, tá? Esse material é sensacional, vocês vão colocar afirmativa, negativa e a perguntinha para vocês poderem treinar. E espero vocês na nossa próxima aula de tempos verbais. Estou muito animada. Deixa pra teacher aqui nos comentários, você gostou dessa aula? Foi fácil de entender? Né? Faz também uma frasezinha pra teacher poder saber se você realmente entendeu. Nos siga nas redes sociais, @RobertaCarvalhoInglês, certo? E se inscreve, dá um like, deixa um comentário aqui no YouTube para ajudar a teacher poder ajudar vocês aqui com esse inglês. Thank you very much and I hope I'll see you guys soon. Bye!